Boa noite. Gente, eu sou Carol Manzato, eu acho que a maioria de vocês aqui já me conhece. Para quem não me conhece, muito prazer. É uma honra, é uma alegria receber todos, todas, todes vocês aqui essa noite. Denise, você é um sucesso de público. Não. Essa é a terceira edição do Falzine e nós vamos começar agora um bate-papo com uma pessoa de quem eu sou muito fã, uma pessoa que eu admiro muito, e uma das coisas mais legais de pensar um festival é a gente poder fazer esse diálogo, essa costura, tietar. Eu estava dizendo que a gente pegou um autógrafo disfarçado. Denise, assina aqui na sua foto. É incrível e eu estou muito feliz, estou muito agradecida. Eu quero agradecer a presença de vocês. Oi, maravilhosa, não te deu um abraço, depois eu dou. E eu vou trazer aqui para bater um papo comigo, então, Denise Guilherme, que é escritora, educadora, mestre em educação pela PUC, idealizadora do Clube de Leitores Atava, empresa de curadoria de livros infantis, formadora de professores e consultora na área de projetos de leitura para diferentes organizações como Fundação Itaú Social, Associação Nova Escola, Editora Moderna, Grupo Somos, entre outros. E é professora no curso de Literatura para Crianças e Jovens no Instituto Vera Cruz, em São Paulo. Foi jurada dos prêmios Jabuti em 19, Sesc Crianças e Barco a Vapor em 2020. Denise, uma honra, uma alegria imensa ter você aqui conosco. Obrigada. Obrigada. Eu preparei um roteiro de conversa aqui para bater um papo com a Denise, com os demais convidados e as demais convidadas, porque eu sou muito conversadeira. Então e se eu não traço um norte, daqui a pouco a gente está falando de outras coisas. Mas ele vai ser flexível, tá bom, Denise? Antes da gente começar, eu queria explicar para todo mundo que está aqui que nós faríamos hoje um triângulo de conversa, mas Cristiane Tavares, que foi nossa convidada, não pôde vir por problemas de saúde, tá bom? Então, vibrações positivas para Cris. Nós conversamos no final da tarde e fizemos um acordo de que ela estará aqui sim, num outro momento, e será incrível. E hoje eu vou poder conversar mais ainda com a Denise. Tá bom? Eu vou começar, gente, porque nós estamos aqui no Falzine, um festival de leitura que está na sua terceira edição. O FAO é um festival de leitura que está sempre ancorado em cima da leitura, no sentido amplo da palavra. Nós ancoramos o conceito de leitura do festival bem de acordo com a terminologia para Paulo Freire, leitura de mundo, leitura de palavra. Pensamos também na questão educacional e na literatura. E dessa vez, na terceira edição, nós estamos homenageando Olívio Jecupé e estamos pensando nas infâncias, no plural, de modo amplo, diverso. E aí eu coloquei aqui na nossa primeira questão que nós estamos pensando na infância cronológica, nas crianças de hoje. Estamos pensando na criança que já fomos, cada um de nós, um dia, e na perspectiva futura de criança, nesse mundo que se abre para a chegada de novos seres. E eu vou perguntar para a Denise, então, para a gente poder começar, a respeito da infância dela, a respeito do espaço geográfico que acolheu essa infância, das brincadeiras, das narrativas que estiveram presentes durante esse período da sua vida, porque a gente vai mergulhando nesse universo que o Falzine está abrindo para a gente. Boa noite. Opa. Alô, som. Boa noite para todo mundo. Quero agradecer a Carol pelo convite, parabenizar pelo empenho, né, em realizar um festival como esse. Eu sei dos bastidores, sei também sempre desse lugar de quem, quando a gente
faz esse movimento de trazer, de possibilitar essas conversas, quando acontece, né? A gente está vendo aqui o resultado de um trabalho que é um esforço aí de muita persistência, de muita crença, né? E eu quero agradecer o convite e estou muito contente de estar aqui. Quando você me mandou o roteiro de perguntas, eu queria começar dizendo isso, assim, que era muito simbólico estar nessa mesa com a Cristiane Tavares, porque a Cris Tavares é uma pessoa com quem eu já dividi muita história na vida, né? E que é muita parte responsável por me fazer permanecer na leitura, no trabalho com a leitura e com a formação de leitores. Então era muito simbólico estar aqui. Até quando você mandou o roteiro, eu li, e aí depois meu marido entrou, eu estava super emocionada. Aí ele falou assim, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, eu li o roteiro, achei tão sensível, e tão pertinente esse encontro. Então a Cris estará aqui nesse encontro, espero poder representá-la junto aqui nessa conversa. Eu sou de uma família de pessoas que vieram do Nordeste para São Paulo. Meu pai é de Pernambuco, minha mãe da Paraíba. E como tantos outros que vieram, enfim, em busca de sonhos, em busca de fazer uma vida aqui. Então eu cresci muito separada da minha família, né, dos meus avós, dos meus primos. Eu fui uma criança que vi pouco essa família, nesses almoços de domingo, quem tem vô e vó perto, né? Então, eu via minha família a cada 5 anos, esses parentes. Então, era um grande acontecimento essa viagem. A gente ia, meu pai, a gente ia de avião. E era uma questão, era um grande momento da gente essa viagem. Mas eu conhecia essas pessoas através das histórias que minha mãe e meu pai contavam. Então, essas pessoas eram muito presentes na minha vida. Tanto que quando eu chegava lá, minha mãe dizia, esse aqui é aquele teu tio, lembra daquela? Lembro. Né? Então, tinha essas referências. Essas referências eram geralmente os costumes. Esse aqui, a gente já sabe, aquela tia lá que guarda comida para comer escondido. Aquele ali que quando começa a falar não para mais. É aquele que quando era criança roubava manga. A gente sabia quem eram as pessoas pelas histórias que minha mãe contava e meu pai contava. Mais a minha mãe do que o meu pai. Porque a história do meu pai, a história familiar dele, é uma história de muitas ausências. Né? Meu pai foi uma criança que meu avô teve um relacionamento com a minha avó, deixou a minha avó e meu pai ficou morando com os avós. E depois ele foge com meu avô, com os 12 anos de idade, ele encontra meu avô uma vez na rua, diz, eu sou seu filho, meu avô fala, você quer ir embora comigo? Quero. E foi embora com meu avô. Imagina que coisa mais maluca essa história, né? Então eu cresci povoada por essas histórias. Eu tenho 3 irmãos e minha infância é uma infância de rua. Eu preciso saber se ele voltou. Não voltou, gente. Não voltou. Olha que coisa mais maluca, né? Ele estava, minha avó trabalhava numa banca de jogo do bicho e meu pai ajudava ela. Meu pai trabalhou desde cedo. E acho que nesse sentido tem muita coisa dessa jornada dele que eu acabei repetindo na minha história. Eu quis começar a trabalhar cedo, eu queria ter meu dinheiro para fazer as coisas. E meu pai, ele fazia carrinho e vendia na feira. Ele fez a primeira bicicleta dele, ele fez de madeira. Ele queria muito ter uma bicicleta, mas ele não tinha dinheiro, então ele fez a própria bicicleta de madeira. E ele estava um dia na frente da banca do bicho e meu avô passou. Imagina, meu avô deixou meu pai com 2 anos. Ele volta 10 anos depois na cidade e meu pai vê. Minha avó diz, aquele ali é teu pai. E aí meu pai foi encontrar meu avô, encontrou meu avô numa mercearia. E aí meu pai é muito parecido com meu avô. Então quando ele disse, olha, eu sou teu filho. Aí meu avô disse, Jair, você é meu filho, é. Aí meu pai já estava fazendo pela 3ª vez a 5ª série na época, a 4ª série, porque na cidade não tinha ensino fundamental, que seria hoje Fundamental 2. E ele queria muito estudar, então ele não saía da escola, ele voltava e fazia o mesmo ano de novo. Então ele contou para o meu avô, essa bicicleta, meu pai falou, foi eu que fiz. Você sabia que eu tenho muita bicicleta lá onde eu moro, né? E você está estudando? Ele, estou estudando, mas eu quero estudar mais, mas aqui não tem onde estudar. Ele falou, então onde eu moro tem também. Se você quiser ir morar comigo, eu te levo. Meu pai disse, mas a minha avó não vai deixar. O meu avô disse, ela não precisa saber. Então ele combinou com o meu avô, avisou um amigo dele que era só para devolver a bicicleta para minha avó 2 horas depois, que era o tempo suficiente para ele já estar longe. E ele fugiu, com polícia atrás, que minha avó chamou polícia, enfim, ele fugiu, ficou escondido no meio do mato e foi morar com meu avô em outra cidade. Eu fico pensando sempre na minha avó, não na minha avó, a mãe dele, porque ela era a mãe biológica, mas não era quem cuidava dele, mas a minha bisavó deve ter sido uma experiência muito, muito traumática, né?
Essas histórias todas do meu pai, com esses detalhes que eu estou contando para você, meu pai me contou quando ele completou 70 anos. Ele contava flechas dessas histórias e eu sentia que faltava esse baú dele. Então, quando ele completou 70 anos, na véspera do aniversário dele, eu tive um sonho com 2 crianças sentadas num banco e eu perguntava assim, quem são vocês? E elas falavam para mim, a gente é da sua família. Não, mas eu não conheço vocês. Elas diziam, pergunta para o seu pai. E aí eu acordei no dia seguinte e falei, eu vou lá visitar meu pai. Aí fui visitar meus pais e sentei e falei, pai, eu tive esse sonho. Aí ele foi me contar de 2 crianças que são filhas do meu avô, mas que não são reconhecidas. E aí ele contou toda a história dele. Eu disse, então a gente precisa combinar um dia para você contar essas histórias para os seus netos. E aí a gente combinou um dia, fizemos um almoço na casa do meu irmão e ele sentou no chão e as crianças entrevistaram ele contou essa história dele com os detalhes todos. Então foi aí que eu conheci mais da história do meu pai. Mas a da minha mãe, ela sempre contou com muitos detalhes desde pequena. Eu tive uma infância de rua, tive uma infância de brincar muito na rua, de jogar taco, de jogar queimada, de ter uma infância que infelizmente os meus filhos não têm. Né? Eu moro em São Paulo, eu nasci em Osasco, mas mesmo hoje, na rua onde meus pais moram, que foi onde eu passei boa parte da infância, não tem mais as crianças na rua. A gente fala muito, né, de deixar as crianças na escola, que as crianças têm que ficar na escola, e a gente deixou as ruas para os carros, né? A gente tirou esse espaço, que era para mim um espaço vital de liberdade na infância, era a rua. Né? Era brincar na rua, andar de bicicleta na rua. Então eu tive essa infância de contato com outras crianças, crianças de realidades muito diferentes da minha. Eu estudei numa escola particular. Meu pai é metalúrgico e sempre valorizou muito a questão da educação. Meu pai, se eu fosse pedir para ele uma roupa, ele ia negociar, mas pedir um livro, nunca. Ele nunca negou o dinheiro para comprar um livro, uma revista ou para fazer um curso. E ele sempre considerou isso um valor. Assim, ele diz ainda hoje, assim, estudo ninguém tira, conhecimento é seu. Então isso é uma coisa que você investe e isso vai fazer muito bem para você. Sempre trouxe isso como uma referência. Então eu fui uma infância de rua, uma infância de brincadeira, uma infância também atravessada por traumas, não é uma infância... eu acho importante dizer, né, talvez seja hoje aqui no espaço a primeira vez que eu vou dizer isso publicamente, embora muitas pessoas já saibam dessa história, mas eu fui uma criança abusada na minha infância. Então é uma infância, quando a gente fala de infância, né, no geral existe uma representação de uma época mais idílica, né? Nossa, era bom mesmo é ser criança, né? Eu gosto muito da Lígia Bojunga e do Roald Dahl, porque eles mostram que não é tão bom ser criança no mundo onde os adultos que determinam uma série de coisas, inclusive vários atravessamentos, né? Então, sim, é uma infância povoada de muitas histórias, de muitos afetos, mas também de traumas que me atravessam. Eu não vou dizer que me definem quem eu sou, mas que com certeza muita coisa da minha história da minha vida é com certeza atravessada por esse episódio de abuso, né? Então, pensando até quando a gente começa a falar da infância, eu quis trazer isso também, porque embora tenha sido essa infância, quando eu conto assim no imaginário, né, uma infância muito bonita, muito rica de trocas, também foi uma infância... A Eliane Brum tem um texto dela chamado A Menina Quebrada, então eu fui uma menina quebrada. Eu ainda sou uma menina quebrada, mas curando as minhas feridas a partir de muito trabalho terapêutico e de muitos encontros. Mas foi essa a minha infância. Em resumo, né? Muito bom. E também gosto muito da Lígia Bojunga e acho que seria muito interessante que muitas pessoas conhecessem a obra dela, porque ela passa por esses atravessamentos em diversos livros e de diversas maneiras, que é exatamente isso que você disse, né? Existe um estereótipo mental de infância que nem sempre coincide com a realidade, né? Eu tenho dado algumas entrevistas em relação ao Fauzinho e algumas pessoas perguntam, mas por que você está falando de infância no plural? E aí eu falo, bom, eu não sou a pioneira, mas quando ouvi alguém dizer que deveria ser no plural, eu fiquei achando muito pertinente, até porque nós estamos falando até dessa infância
que cronologicamente se distribui, mas de infâncias que estão em espaços geográficos diferentes, em condições sociais diferentes, condições econômicas diferentes, e a gente acaba chegando na singularidade da infância, né? E nas histórias únicas, enfim, fiquei com vontade aqui de dialogar com você nesse sentido e trazer a Lígia Bojunga como uma autora que seria muito interessante que as pessoas acessassem mais. Minha segunda pergunta aqui para você, já que a gente entrou nessa questão do livro presente na sua vida, né? De que seu pai trazia esse livro, materializava o livro nas mãos de vocês, eu queria que você contasse um pouquinho, então, a respeito desses livros. Você tem uma memória de quais foram essas leituras que te atravessaram mais durante esse período da sua vida? A minha mãe, eu estava comentando com o Raul, a minha mãe levava a gente na Bienal desde pequeno, assim. Eu tive o privilégio de ir o ano passado com os meus filhos, a primeira vez. E foi uma experiência muito emocionante de voltar à Bienal, agora voltar à Bienal como mãe, voltar à Bienal como escritora, voltar à Bienal num outro lugar, mas eu ia quando criança. Minha mãe é a tia que dava livro, a tia estranha que dava livro quando não tinha nem livraria, né? Minha mãe era a pessoa que fazia isso, ela sempre deu livro de presente. Então eu tenho os meus primeiros livros com a dedicatória da minha mãe, com a data, eu fiquei com esses livros guardados, né? Então a minha mãe comprava livros de autores nacionais, de autores estrangeiros, tinha uma coleção da minha infância que chamava Reino Colorido da Criança, que era uma coleção que vendia porta a porta, e aí só de contos de fada. Essa é uma coleção que me marcou muito, porque minha mãe lia à noite. E ela não lia todas as noites, mas ela lia. Hoje eu fico pensando, eu sendo mãe de 2 e minha mãe com 4, eu tenho certeza que ela não lia todas as noites, né? Mas essas noites que ela lia eram noites que me marcaram muito, assim, essas histórias. Então, as histórias dos contos de fadas são histórias que me marcaram muito, durante muito tempo. Eu sempre gostei, ainda gosto, eu sou a louca de contos de fadas, eu tenho uma prateleira na minha estante só de livro de conto de fada, assim, de conto de encantamento, de conto maravilhoso, conto de fada português, espanhol. Eu acho alguma coletânea, algum conto que eu não conheço. Eu até cheguei aqui, vi atrás que tem a flor de Lirolei aqui em braille, né? Então, contos da tradição oral são histórias que me atravessaram bastante. Ricardo Azevedo é um autor que foi o primeiro livro grande que eu li, que chama O Peixe que Podia Cantar. E, curiosamente, é o primeiro livro dele, eu não sabia. E o Ricardo Azevedo, quando eu dei aula durante 12 anos para ensino fundamental, e uma vez ele foi à escola que eu lecionava, e aí eu disse para ele, eu falei, o primeiro livro grande que eu li era seu livro, O Peixe que Podia Cantar. E ele falou, nossa, esse foi meu primeiro livro publicado, eu não sabia, assim. Então era um livro que eu gostava muito, tinha vários, e naquela época eu não li autores que hoje são conhecidos, por exemplo, Tatiana Belink, Angela Lago. Eu fui ler isso muito depois. Quando eu era criança, eu li livros que não eram tanto de autores tão conhecidos. Talvez a mais conhecida seja a Ruth Rocha, que eu tenha lido, e a Mari França e o Eliardo França, que tinham uma coleção da editora Ática, Gato e Rato, acho que é a coleção, e que esse foi o primeiro livro que eu li sozinha. E eu fiz questão de comprar esse livro para os meus filhos, então também foi o primeiro livro que meu filho leu sozinho e o primeiro livro que minha filha leu sozinha. Então, quando eu percebi que eles já estavam começando a ler, a juntar sílabas, eu falei, acho que esse é um livro que eles vão começar. Que foi uma coleção pensada, né, nessa época, só com sílabas simples, com um trabalho interessante com a linguagem. Eles fizeram um projeto na editora Ática que era justamente para crianças em idade de alfabetização. Então, esses livros, o Diário de Serafina também era um outro que eu gostava muito de ler. E a escola que eu estudei, a gente lia e fazia prova. Então, assim, uma parte do meu prazer de ler não vem dessa primeira escola que eu estudei, com certeza não vem. Assim, tanto que eu não lembro tanto dos livros, e eu lembro que a escola fez uma coisa que muitas escolas fazem, e que eu acho bem ruim, que é fazer uma parceria com a editora, e a gente só lia livro daquela editora. Então, eu só li livro da Editora do Brasil. Então, a minha estante, assim, dos livros do primeiro ano até o 5º ano, que seria hoje, né, do ensino fundamental, é só livro dessa editora. E eu não tinha nenhum outro livro ali que a escola fizesse a adoção. Então, os outros livros chegaram pela minha mãe,
principalmente pela minha mãe, porque meu pai não era muito de comprar o livro, a gente tinha uma conta na banca de jornal, então ele deixava uma conta lá, e a gente só não podia comprar figurinha com aquela conta, né, óbvio, né? Senão ele ia à falência, mas podia comprar qualquer revista, qualquer gibi que a gente quisesse. Que a gente comprava coleções de fascículo, que às vezes tinha também de séries, de novelas, enfim, era aberto para a gente comprar isso daí. Então, esses autores, esses livros que fizeram mais parte da minha infância como leitora. Né? Mas eu fui me tornar uma leitora voraz na adolescência, na juventude, porque eu comecei a fazer teatro amador. E a escola que eu estudei no ensino médio tinha uma biblioteca maravilhosa. Eu sempre, quando eu vou falar, eu cito essa biblioteca, porque assim, era uma biblioteca aberta, porque a primeira escola era a biblioteca eu tenho a faixa etária que está aqui, a maioria não vai saber o que é isso, mas na minha época a gente fazia pesquisa em folha de papel ao maço, da Barça, copiava as coisas da Barça, né? Não tinha o Google, era um grande livro que tinha as pesquisas que a gente fazia na escola, né? O pessoal mais velho está rindo porque era assim mesmo. Então, a biblioteca que eu... Mais velho não, o pessoal mais experiente, mais vivido, né? O pessoal dessa faixa etária. Dessa faixa etária. Que tem umas crianças mais crescidas. Isso mesmo. Então, a gente copiava no papel maço e não podia falar na biblioteca. Então, eu nunca peguei um livro nessa biblioteca. Pelo contrário, eu ia lá, eu queria ir embora logo. Quando eu fui estudar no ensino médio, a biblioteca era também uma biblioteca de pesquisa, mas ela tinha um acervo de literatura muito grande e uma bibliotecária maravilhosa, que aí eu lembro que quando eu perguntei para ela, ela falou que eu podia levar o livro. Eu falei, mas eu posso levar? Pode. Aí eu li muito Paulo Coelho, fui várias vezes ver Paulo Coelho falar sobre os livros dele. Foi um autor que eu li muito, aí comecei a ler peça de teatro, ler mitologia grega, aí a cada coisa que eu ia lendo, eu sempre gostei muito de quadrinho, né? Até o Raul deu uma dica aí de um quadrinho, na fala dele eu anotei ali para mim. Eu gosto muito de HQ até hoje, mas eu li X-Men, eu li a Super-Homem, Batman e a Turma da Mônica. E esses livros, o HQ do Superman, do Batman, do X-Men, tem muita referência de mitologia. E aí eu queria muito saber a origem daquelas histórias. Então foi a fase em que o bichinho da leitura me mordeu, para além da leitura escolar. Assim. Então eu não fui uma criança que fica sentada lendo, né, que pega um livro seguido do outro, porque eu não tive esse acesso a esses livros. Agora, na adolescência, quando eu pude ter acesso, aí sim. Eu só andava no ônibus com o livro para cima e para baixo. Eu quero te agradecer por ir compartilhando conosco esses traços da sua vida. Obrigada e obrigada pela sua confiança. E você contou que foi e ainda uma criança quebrada. Eu não sei lidar, não sei o que falar, e eu me dei conta de que eu fui para outra pergunta e eu não falei que eu sinto muitíssimo e que eu não sei como reagir, me perdoa. Tudo bem. E aí você está contando pra gente do seu percurso de leitora, e eu estou te acompanhando e estou passando pelos seus livros, e eu também fiz trabalho na Folha de Almaço, copiando, era a miradora minha. E estou aqui de mão dada com você te acompanhando. E eu queria saber, assim, seguindo nesse percurso, quando foi que você pegou esse amor pela literatura e fez assim, agora eu vou viver disso. A literatura vai ser o meu foco profissional. Porque eu sei que você foi para a educação, eu sei da sua história, porque, gente, eu sou muito privilegiada, já é minha segunda conversa com a Denise Guilherme. Então, na segunda edição do FAO, ela contou um pouco da vida dela ali na educação. E aí, como é que você fez esse trânsito? Como foi essa travessia para agora a literatura é meu foco? É curiosa essa sua pergunta, porque semana passada eu estava na casa do meu irmão e a gente estava conversando sobre como você olha para a sua vida agora e você vai juntando pontinhos e as coisas fazem sentido, mas enquanto você está vivendo não faz o menor sentido. E eu não sei nem se faz depois, mas a gente liga só para dar uma narrativa, né? Para você falar, né? É verdade, então foi por isso, né? Porque tem uma série de circunstâncias que vão acontecendo na nossa vida e que parece que vão apontando um caminho. E de repente você está seguindo uma trilha. Eu não acredito muito em destino, em uma coisa que está traçada e que você vai fazer. Eu acho que a gente está todo momento fazendo escolhas. É tipo jogo de tabuleiro, né? A gente joga o dado e cada hora vem uma questão para você. Conforme você escolhe a trilha, é um caminho que você vai fazer, né?
Por isso que não dá para eu dizer, eu no seu lugar faria determinada coisa. É impossível, porque a gente precisaria ter nascido, precisaria ter nascido você, para estar no seu lugar, né? Esse lugar é sempre muito particular. Mas eu sempre escrevi. Eu tenho cadernos escritos desde os meus 8 anos. Eu tenho guardado esses cadernos. Dos meus 8 anos até os meus 30, eu tenho cadernos escritos, diários. E meus diários eram para tudo, desde contar o dia mesmo até coisas que eu queria escrever. Aí depois é que eu passei para blog, para escrever no Word, mas eu escrevi muito em caderno. Então a palavra sempre foi algo muito importante para mim. Hoje eu tenho certeza, que é com a palavra que eu me costuro, sabe? Nesses remendos, nesses cacos que a vida foi me partindo, eu vou me juntando com a palavra. É a palavra que ajuda também a dar um sentido, a construir uma narrativa, a conseguir falar, por exemplo, sobre isso, né? É muito recente eu conseguir falar sobre isso, né? Conseguir tocar nesse assunto e ultimamente tem sido uma bandeira falar sobre esse assunto para mim, muito importante. Porque recentemente eu contei para uma amiga essa experiência, né, do abuso que eu sofri e ela começou a chorar e ela disse assim, eu também, nunca imaginei que isso tinha acontecido com você, mas como? Que você hoje é professora, você fala, você é empresária. Sim, né? Tudo isso, mas sou uma pessoa que também, como você, está lidando com essa mesma questão, né? E eu trabalhei com escola, então essa escola que eu fiz o ensino médio, o magistério, foi a mesma escola que eu fui dar aula depois. E aí a biblioteca do Fundamental 1 era uma biblioteca que tinha, na época, 20 mil livros, em 1996. Era um acervo muito grande. E nessa escola tinha a Cris Tavares. Então, eu fiz estágio com a Cris. E a Cris, já naquela época, lia poesia para as crianças. Eu lembro muito dessa referência dela lendo com as crianças. E quando eu comecei como professora, nessa escola tinha biblioteca de sala. Cada sala tinha 40 livros, que eram livros que as crianças liam durante o ano. Então, eu comecei por ali, pelos livros que meus alunos iam ler. E aí eu comecei a biblioteca. E eu chegava para a bibliotecária e falava, nossa, eu gosto de Ricardo Azevedo. Ela falava, li Ricardo Azevedo. Aí eu li tudo de Ricardo Azevedo. Silvertoff, eu lia tudo de Silvertoff. Agora Ruth Rocha. Eu ia lendo eu encontrava um autor, eu ia de ponta a ponta nele. Eu ia pegando um seguido do outro. Então, eu li muito naquela biblioteca e li muito para os meus alunos. E lendo para eles, eu estava lendo para mim também. Era sempre algo que era muito prazeroso para mim, descobrir esses autores junto com eles. Depois dessa escola, eu fui fazer mestrado em educação. E nessa experiência do mestrado, a minha pesquisa não tinha nada a ver com leitura. Eu queria estudar no mestrado a questão eu tinha ido estudar como é que a gente trabalhava com a moral autônoma das crianças. Porque uma das questões que, como professora, eu dava aula para 42 crianças. Como é que você consegue criar um ambiente em que as crianças se autorregulem? Em que elas percebam que aquela comunidade funciona melhor se a gente tiver pactos coletivos, em que eu não seja a única autoridade na sala, a única pessoa responsável pela gestão dessa sala. Então, eu vim experimentando isso com os meus alunos, essa gestão, que hoje tem o nome de gestão democrática, pedagogia da autonomia, mas não tinha nessa época, e eu queria pensar sobre isso. Mas o mestrado, eu fui parar e estudar a história da escola, porque eu entrei com esse projeto, mas depois me disseram que não tinha ninguém para me orientar, e aí aquela velha história começa, você procura uma linha de pesquisa, e eu fui estudar a história da escola. Quer dizer, não tinha nada a ver com a minha ideia inicial. Nós estamos aqui nos contorcendo, eu, Nele, Isabela, porque hoje nós trabalhamos numa escola com essa proposta. E nós estamos aqui compartilhando o pensamento que a gente queria que você tivesse feito essa pesquisa. Pois é. Eu escrevi muito sobre isso na época. Então, era uma coisa que me interessava demais e eu li muito sobre. Mas aí o mestrado foi levando para outro caminho. Tanto é que eu tenho uma relação com eu não tenho minha dissertação, assim, impressa. Porque no dia da minha defesa, algumas pessoas que assistiram pediram, que estavam assistindo, que eram professores de outras universidades, quiseram a dissertação. E eu dei o meu exemplar e não imprimi outro. É uma pesquisa bacana, terminei, foi legal, era para ter continuado o doutorado, e eu falei, não vou continuar, porque eu fiz o mestrado com 22 anos. E se alguém me pergunta, eu falo, não faça com essa idade. Porque a gente não tem maturidade para lidar com a academia, com a pressão, com várias coisas, né? Eu, pelo menos, não tinha, foi muito sofrido fazer. Mas eu terminei o mestrado e a minha orientadora, uma pessoa muito querida, ela fazia uma pesquisa sobre história do livro.
no impresso. E ela estava grávida e precisava que alguém ficasse cuidando de um projeto de pesquisa que ela estava fazendo no acervo da primeira editora do Brasil. E ela perguntou se eu queria ficar no lugar dela. E eu estava bolsista, né? Quem é bolsista aqui sabe, né? Falei, nossa, claro, né? Vou, né? Fui. E aí lá eu comecei a conhecer um pouco da história do livro no Brasil. Então, assim, tinha cartas do Hemingway comentando a edição, livros rabiscados pelo Monteiro Lobato. E aí aquela parte daquela história ali foi me chamando, sabe? Eu falava, nossa, isso aqui é muito, que incrível, isso está aqui, eu estou mexendo nesses papéis, eu estava ajudando a criar um banco de dados dessa documentação de uma editora privada. E a Cris Tavares trabalhava num projeto de leitura que viajava justamente para municípios aqui dessa região. E a Cris já estava casada e ela queria ter filhos, estava com um projeto talvez de adotar uma criança. Ela tem uma criança, né, um homem já hoje. A criança da Cris acabou de ingressar, gente, na faculdade. Só isso, né? Só isso. E ela falou assim, ela me ligou um dia e falou, Dê, eu trabalho num projeto que tem que viajar, é uma vida louca. Ela falou, eu que precisava muito que alguém ficasse no meu lugar, eu não quero sair sem deixar ninguém. Você não quer assumir esse projeto? Eu falei, Cris, mas eu nunca trabalhei com formação de leitora. Ela, mas Dê, você lê pra caramba, você trabalha com as crianças na escola, eu te explico como é, você vem um dia aqui em casa, eu te passo como é que é o roteiro e você vai. E aí eu fui. Então, quando eu falo da Cris, né, a Cris, ela era professora de primeira série. Quando a Cris saiu da primeira série, eu assumi a turma que era dela. Aí depois a Cris vai fazer um projeto de leitura, né? Quando a Cris sai do projeto de leitura, eu fico no lugar dela. E isso são várias sequências. Eu brinco que ela levanta, eu vou lá e sento na cadeira, né? E eu comecei a trabalhar nesse projeto. E foi para mim, assim, a gente viajava para municípios do interior de São Paulo, norte do Paraná, e aqui essa região noroeste, fazer um trabalho com leitura, com bibliotecas, com acervos, com a história de cada município, um projeto chamado Ecoteca, e foi ali que eu comecei a trabalhar ali, só que eu continuava dando aula, eu tinha essa vida dupla, eu dava aula e fazia esse projeto. Desse projeto eu fui para um outro maior, que era patrocinado pela Fundação Vitor Tivita e por uma empresa grande de energia, e esse projeto durou 4 anos, eu viajei 52 municípios, então era uma vida... Eu lembro que eu morava sozinha já, eu falava que eu pagava aluguel para o meu gato, para minha gata. Era ela que morava lá, porque eu só chegava e saía, chegava e saía. E foi uma experiência muito, muito transformadora para mim. Quando eu comecei a trabalhar, eu sempre viajei de mochila Brasil, sabe? Fazer trilha, eu sempre ia com uma amiga, a gente... Chapada dos Veadeiros, Chapada Diamantina, Pantanal, era bonito, a gente ia desbravando as coisas... Mas era num lugar de turista, embora sempre um turismo raiz, né? A gente sempre foi num turismo de ficar, né, num dos lugares mais simples, nunca foi de hotel, mas eu não conhecia Brasil, né, Brasilzão, assim. Então, esse projeto me possibilitou ir para municípios muito distantes, para lugares de realidades muito diferentes da minha, para ver a leitura acontecendo lá ou não acontecendo também, né? E eu continuei fazendo esses projetos e dando aula. Continuei fazendo. E nesse segundo projeto, a gente estava no auge dos blogs, né? Quando começou a questão dos blogs, eu tinha que escrever num blog. E nesse blog, quando eu falava de livro infantil, as pessoas comentavam mais sobre o livro. E aí eu comecei a pesquisar quem estava falando sobre livro infantil. E não tinha. Não tinha muita gente falando. Não tinha muita gente, não tinha, de verdade. Tempos depois foi surgir um blog chamado Kids Indoors, que é um dos primeiros blogs que tem falando sobre livro infantil. Mas antes não tinha nada disso. E eu fui a um seminário chamado Conversa ao Pé da Página, que é organizado pelo Instituto Emília, e nesse seminário eles iam falar da revista Emília, que é uma revista de crítica literária, que ia surgir, que estava lançando. Eu estava sentada na plateia com uma amiga que viajava comigo nesses projetos, e eu falei, Heloísa, não tem ninguém falando de literatura para criança, numa linguagem que seja acessível, não tem ninguém divulgando livro para criança, não tem ninguém falando sobre formação de leitor. Foi ali o embrião do que seria hoje a Taba. Então ali eu comecei a escrever, eu tenho esse Word até hoje, que eu estava com o computador no seminário, eu fui escrevendo, um lugar ia ser assim, tem que ter bate-papo. Tinha muita coisa que eu queria fazer, que hoje é muito acessível, fazer uma live.
Mas na época, ferramentas de videoconferência era só para grandes corporações e era caríssimo. Então, toda a jornada para fazer esse trabalho, essa virada de mesa, né, de trabalhar com literatura, na verdade, assim, desde 2019, quer dizer, faz só 4 anos, que o meu trabalho gera receita para mim. Até então, não. Né? Foi só investimento, foi só trabalhar. Eu brinco que eu fiz vários trabalhos possíveis, eu só não vendi o corpo, porque nem sobrava mais o corpo para vender, mas tudo que fosse possível fazer de trabalho ligado ao conhecimento que eu tinha, eu fui fazendo para poder financiar esse projeto que é hoje a Taba. Então a Taba surgiu como um blog. Surgiu primeiro como blog. Assim. Uhum. Então conta o percurso da Taba pra gente. Surgiu primeiro, na verdade surgiu como blog, porque assim, primeira ideia foi, eu queria discutir o que é qualidade em literatura infantil, porque as pessoas ficavam falando, esse livro é bom, esse é ruim. Então, o primeiro movimento foi, eu chamei um grupo de 12 pessoas, eu juntei dinheiro durante um ano, e aí nesse um ano, eu fui guardando dinheiro, que eu falei, eu vou chamar as pessoas, e eu vou pagar essas pessoas para fazerem isso. Então, eu chamei pessoas, a Cris fez parte desse grupo, e eu propus para eles assim, vamos fazer uma lista de todos os livros que a gente conhece que são bons, que a gente acha que são bons. Eu vou pegar todos os livros que ganharam o prêmio, ou que fazem parte de acervos de 1978 para cá, e nós vamos fazer um check nessas listas dizendo, conheço, não conheço, bom, não é, e a gente foi fazendo isso. E a gente chegou numa lista de 3.000 livros. E aí a gente se estabeleceu como meta ler esses 3.000 livros em um ano, para a gente chegar numa lista daqueles que a gente considerava que eram os melhores. E a gente fazia conversa sobre isso. Então, tinha livros que vinha alguém e falava, esse livro é maravilhoso. Pelo amor de Deus, gente, esse livro é horrível, não entendo nada. E a gente foi discutindo por que era bom, por que não era. E foi um grande aprendizado, porque nesse grupo tinha especialistas em literatura, tinha gente de artes plásticas, tinha gente que não tinha nada a ver com literatura. Eu queria também que tivesse esse olhar de quem não está nesse lugar que parece que todo mundo está no mesmo discurso, no consenso. Eu queria que tivesse alguém que falasse, gente, eu não entendi absolutamente nada desse livro. Então, tinha nesse grupo. Esses 1.000 livros, a gente resenhou esses 1.000 livros. E aí eu comecei uma epopeia que era assim, eu queria transformar isso num site que as pessoas conseguissem encontrar esses livros. Só que hoje, qualquer site de imobiliária, você coloca lá assim, eu quero um apartamento de tantos metros quadrados, que custe tanto, aluguel tanto. Você faz vários filtros e ele te dá a busca. Mas há 15 anos atrás, isso era impossível de fazer em programação. Então, todo lugar que eu levava, as pessoas diziam, não dá, porque eu falava assim, vai ser assim, o livro é para quem é bebê, para quem está começando a ler, para quem já lê sozinho, para quem já lê de tudo. Para ler sozinho ou para ler acompanhado, para rir e se divertir, para se emocionar, para pensar sobre a vida, para conversar sobre assuntos difíceis, para brincar de ser leitor, para brincar com as palavras. Tinha várias categorias. Então, podia muitas combinações. Então, quando eu fui começar a ir atrás de quanto custava fazer um site, custava muito dinheiro. Então, na época, hoje não, hoje você faz um site, tem várias plataformas que você constrói um site do zero, você fez até um e-commerce, mas não tinha na época. E eu lembro que a primeira empresa que eu fui conversar, a pessoa falou para mim, tá, mas se você vai divulgar esse monte de livro, como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Você vai querer que as editoras patrocinem o site? Eu falei, não, eu não quero, porque eu quero ser independente, eu não quero que ninguém me empurre um livro goela abaixo. E aí veio a pergunta, eu falei, é verdade, eu não tinha pensado como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Então, na época, meu marido assinava um serviço de cerveja, dele tinha começado essa coisa de assinatura. E aí eu falei, bom, e se tivesse assinatura de livro? Não tem, né? Porque esses lugares para onde eu viajava, nos projetos, era muito caro o frete do livro para lá. Então, das viagens, a minha mala era sempre cheia de livro, porque eu falava do livro e as pessoas diziam, Denise, você compra? Tá, eu compro. Me dá o dinheiro, transfere para mim e eu trago o livro na próxima viagem. Então, eu trazia muito livro. E eu pensei, bom, meu marido já tinha trabalhado no mercado editorial, no começo da carreira dele, e ele falou, eu acho que livro tem um frete que é mais barato, vai no correio perguntar. E aí eu fui descobrir que tem um modelo no correio que chama impresso, que ele é um preço fixo para qualquer lugar do Brasil. Demora para chegar, mas chega. E aí eu falei, bom, então vou fazer um teste. Falei com amigos que moravam, essas pessoas desses municípios que eu já tinha trabalhado em vários lugares, e falei, eu queria mandar um livro para você, eu vou escolher um livro para você e vou mandar, e o que eu preciso, só que você me diga quanto tempo levou para chegar. O dia que chegar, você me avisa. E eu mandei livro para as pessoas,
E elas foram me dizendo, e o lugar mais distante deu 18 dias. Eu falei, bom, então acho que pode ser um modelo de negócio. Então, fui atrás de orçar um site. E, na época, custava 40 mil reais fazer um site. E aí, na hora que eu recebi os orçamentos, assim, que eu fui vendo, eu falei, não vai dar. Não, inviável, não, acabou, não vou fazer esse negócio. Então, uma das empresas que eu fui conversar, a pessoa falou para mim, mas você já tem tanto conteúdo, você já tem 1000 livros, você tem muita coisa, cria uma página no Facebook e começa a colocar o que você já sabe. Aí eu comecei com o Facebook e a gente cresceu muito orgânico no Facebook. As pessoas iam seguindo, de uma hora para outra a gente foi de 1000, 2000, 3000, foi aumentando. E aí a pessoa... No Facebook você começou em que ano? Eu comecei em 2000 e eu sempre falo pela idade dos meus filhos, né? Sempre assim, 2013, Facebook. E aí eu descobri que fazer blog era mais barato. Eu falei, então, vou começar com um blog. E aí eu vou juntando dinheiro para fazer o site. Então, o blog entrou no ar em 2013, em janeiro de 2013. E aí, de 2013 inteiro, 2014, aí todos os trabalhos que eu fiz nesse 1 ano e meio, aí também foi... E aí, assim, é importante dizer, né, tem uma rede de apoio, porque aí a gente mudei para um apartamento menor, a gente fez uma série de ajustes, do tipo, vamos voltar para o meu apartamento que era de solteira, vamos fazer... E para a gente conseguir juntando esse dinheiro para conseguir fazer o site, que aí entrou no ar o Clube de Leitores em 2014. Então, o Clube de Leitores completa 10 anos o ano que vem, né? Mas o blog entrou em 2013. É porque você está pensando na idade dos seus e eu estou pensando. Eu conheci a Taba quando eu engravidei e comecei a procurar coisas para leitura voltada para a infância. E aí... eu me lembro de ter ficado apaixonada pelo nome. E eu pensava, um clube de leitores que se chama A Taba só pode ser muito legal. Que legal. E é por isso que eu te perguntei. Deixa eu ver quanto tempo. Mas foi isso, eu me lembro de passar por mim pelo Facebook. Uhum. E sabe que o nome A Taba não foi o primeiro nome. O primeiro nome era Leitura em Rede. E eu tinha feito o cartão de visita, tinha feito já o site, chamava Leitura em Rede. Inclusive, o blog entrou no ar como Leitura em Rede. E aí, depois de um tempo que estava no ar, quando eu entrei com o pedido de registro de marca, recebi uma notificação, na época da Editora Moderna, de que tinha um projeto chamado Leitores em Rede. Então, eu não podia ter esse nome. E aí, na hora que veio, né, escritório de advocacia todo gigante e tal, eu falei, não vou ter nem vou brigar, né? Agora, que nome? E fiquei com essa questão com o nome, e eu já tinha esse nome da Taba, era um projeto, uma ideia. Quando os meus filhos eram pequenos, eu já trabalhava prestando serviço, e eu tinha amigas que também trabalhavam assim. Então, a gente fez entre a gente um grupo que toda terça-feira os nossos filhos ficavam na casa de uma de nós. Então, eram 9 crianças. Ia todo mundo para casa de uma, passava o dia lá, e as outras 4 tinham o seu dia de princesa, né? O Vale Terça. Era, o Vale Terça. Quando a gente chegava, quando era o seu dia de ficar com os 9, você estava assim, né, no final do dia. Mas quando eram os outros 3 dias, as outras 4 dias, as 4 terças-feiras, era lindo, né? E a gente, por conta dessa experiência que a gente fez durante um ano, a gente começou a pensar, puxa, cada uma de nós tinha uma questão. Uma era especialista no brincar, a outra é artista plástica, a outra é dona de casa, ficava com as crianças. E a gente começou a pensar, puxa, a gente tem habilidades que a gente podia trabalhar com as crianças. Se a gente fizesse uma escola que o currículo, por exemplo, as disciplinas fossem equilíbrio, aí você vai trabalhar equilíbrio, tanto físico, na aula de yoga, você vai trabalhar equilíbrio num debate sobre um tema em que você não pode perder a compostura na defesa de uma ideia, você vai trabalhar o equilíbrio construindo uma estrutura com determinados materiais, então dá para trabalhar equilíbrio na física, né? A gente pensou, a ideia era fazer essa escola. Então, essas 4 famílias, 5, se juntaram, a gente começou a sonhar esse projeto. E aí, quando a gente foi para fazer quanto custaria a mensalidade dessa escola, a gente viu que ela ia ser uma escola caríssima e que não ia atender justamente o que a gente queria fazer. Então, o nome da escola era Taba, o nome dessa ideia. Então, a gente falava, nossa aldeia é a Taba. Então, quando não deu certo o nome Leitores em Rede, Leitura em Rede, me pareceu que esse era o nome, assim, porque também como esse projeto que a gente pensava, acho que os principais desafios que a gente tem, eles sempre se resolvem
no coletivo, né? Então, que a ideia de ser uma aldeia, aí virou o nome Ataba. É incrível, adoro. Muito bom. Você começou a contar uma coisa, e aí eu vou puxar um gancho aqui, a respeito da qualidade do livro literário, e vocês ficaram lendo 3.000 livros em um ano e pensando o que é, né, esse conceito de qualidade, que critérios vocês estabeleceram para chegar nessa qualidade. Então eu vou te perguntar e te pedir para você aprofundar um pouco a respeito disso. Então, vocês chegaram a uma conclusão, por que critérios vocês passavam, o que, no final das contas, o que era um livro de qualidade, de boa qualidade, e vou te perguntar sobre a curadoria da Taba. Então, eu vou fazer essa ponte, né? Como acontece a curadoria dos livros que chegam todo mês à casa dos assinantes da Taba? No começo, era o livro que eu gostava. O livro, eu brincava, eu não fazia nem conta, assim, o livro custa R$90, ai, que lindo, eu vou mandar esse livro, né? Vou mandar, nossa, maravilhoso e tal. Então, eu brinco que nos primeiros anos da Taba, a gente ainda tinha a Kozak Naif, que foi uma editora muito premiada, super importante, com designer, né? Então, a gente mandava a Kozak Naif, assim, todo mês. Quase tinha um livro, sempre tinha um livro da Kozak, porque sempre tinha uma coisa muito incrível. E a Kozak trouxe para a gente um olhar muito grande sobre a materialidade do livro, o tipo de papel, o formato, que eram questões que até então no Brasil não estavam colocadas com tanta força. As editoras faziam, as grandes editoras fazem a coleção, todos os livros no mesmo tamanho, né? Tem uma questão da tipografia, às vezes é a mesma, e a Kozak vem, e a Kozak também quebrou porque também não fazia conta, né? Embora tivesse um mecenas, né, o Charles Kozak, que é uma pessoa que tinha muito, tem ainda muito dinheiro, não era uma editora, nunca se pagou, né, o preço do livro. Nossa, você não lembra o primeiro livro da Kozak, um negócio assim, né? Você fala, gente, isso é possível, e depois a gente descobriu que na verdade era meio impossível. É impossível você estruturar, porque pensando como negócio, no Brasil, o papel é muito caro. O acesso aos meios de produção é muito caro também. Então, por exemplo, a maior parte das editoras está na região sudeste. Então, se você é escritor lá do Nordeste, se você é escritor da região norte, do centro-oeste, é muito mais difícil para você publicar um livro do que alguém que nasceu e cresceu em São Paulo. Mesmo que o seu livro seja de uma qualidade muito melhor, o seu texto. Porque o caminho que você vai fazer para chegar até esse meio de produção, ele é muito maior. A jornada é muito maior. Então, quando a gente começou na Taba, uma das questões de que a gente pensava em qualidade e que se mantém até hoje, para mim, é assim: não dá para você dar resposta fácil para pergunta difícil, só porque é uma criança. Então, tem muito livro que pega um tema extremamente complexo e dá uma resposta super rasa, porque é para a criança e supostamente ela não vai entender, então eu vou só aqui na superficialidade, né? Muito livro, ainda essa é uma questão muito presente, até mesmo nos prêmios que eu participo, muita gente que escreve para a criança quer ensinar alguma coisa. Quer que ela tire uma grande lição sobre a vida, quando no fim das contas a gente também não está sabendo nada sobre esse jogo aqui, né? A gente não tem nenhuma resposta. A gente tem muitas perguntas, tantas quantas ele. Mas o adulto, às vezes, na representação que ele tem de infância, é uma representação de uma ausência, né? A palavra infância, ela significa aquele que não fala. E é curioso, porque na literatura infantil, quem vai falar pelas crianças é sempre o adulto. É o adulto que escreve, é o adulto que escolhe publicar, é o adulto que edita, é o adulto que ilustra, é o adulto que escolhe vender, é o adulto que compra para a criança. Então, tem muitos adultos intermediando. E o adulto que lê, né? Que escolhe ou não lê esse livro. Então, tem muito adulto intermediando esse contato com a infância. Então, tem muitos livros, a maior parte deles são que chegam na Taba e que eu já olho, como aquela primeira leitura, eu já falo, gente, tem a menor condição, é livro que quer dar resposta fácil para pergunta difícil. E não tem resposta para as grandes questões, não tem resposta fácil, né? Não, e nem para as crianças. Não adianta você achar que vai dar alguma resposta fácil e que isso vai trazer algum conforto, porque as crianças sabem, elas também estão vivendo os conflitos, as mesmas questões que a gente. A diferença delas para a gente, do meu ponto de vista, é só o tempo de vida.
né? Elas estão menos tempo aqui do que a gente. Mas a intensidade das emoções, as frustrações, os grandes amores, as grandes perdas, as grandes perguntas são as mesmas que a gente também tem, né? Então, esse era um primeiro critério. Ter um cuidado gráfico também. Isso não necessariamente é um livro de capa dura ou com papel maravilhoso, etc. Não, um livro que tem um cuidado, uma fonte legível. Às vezes tem livro que tem um trabalho interessante com o texto e aí faz um negócio que não dá para você ler, né? E isso já é uma barreira para apropriação, porque a gente tem que pensar na leitura como uma experiência estética em vários sentidos, né? Tem que ser prazeroso o toque, tem que ser agradável a fonte, tem que ter uma ilustração que contribua com o texto também, né? Que amplie o texto ou que traga novas camadas para ele, que tenha um trabalho elaborado com a linguagem, né? Porque muito livro usa rima pobre, diminutivo o tempo inteiro para falar de criança, né? Livro que não tem estereótipo, porque recentemente eu recebi um livro de uma editora que supostamente quer falar das questões do feminino, enfim. E o livro era sobre a figura da mãe. E o livro era só um reforço do estereótipo do que é a mãe. Essa mãe que está no imaginário coletivo, que é a mulher batalhadora, que dá conta de tudo, que ela é... E ela não é, ela é uma mulher que está um bagaço se ela está dando conta de tudo. A saúde mental dela está zero. Não tem nada de leoa, Não, é uma pessoa massacrada por um sistema patriarcal que deixa a mulher sozinha para tomar conta de uma criança. Explorada, sobrecarregada, né? E aí assim, não, mas ela é uma leoa. A mamãe, quando acontece isso, ela é... O livro todo era isso. E aí, assim, não, então reforça o estereótipo, né? Traz ali uma camada então, olhar para o livro também nesse sentido. E, mais recentemente, a gente tem se perguntado muito sobre que vozes que a gente quer trazer para essa curadoria. Porque quem faz a curadoria da Taba é um grupo de mulheres brancas. E o nosso olhar é atravessado pelo racismo. Nós somos racistas, não adianta eu dizer, não, eu não sou, eu sou uma pessoa racista em desconstrução do meu racismo todos os dias, porque eu fui criada dentro de uma sociedade que reforça esse racismo o tempo inteiro. Então, também a minha leitura sobre o livro é atravessada por essas questões. Então, a gente, hoje, tem vários critérios que vão definir, e é lógico que depois de ler tanto livro, hoje já são 10 mil, né? A gente já leu mais de 10 mil livros. É lógico que é muito difícil encontrar um livro que surpreenda, porque aí você fala, não, já vi isso daqui, sobre essa questão, aquele livro é muito melhor do que esse, esse tem tal ponto. A gente vai criando parâmetros. Mas também é importante dizer que qualidade também é subjetivo, porque depende do seu repertório, né? E de novo, num país como o nosso, em que o acesso aos meios de produção de livro, eles estão concentrados, a maior parte dos editores, das editoras que têm sucesso, que vendem muitos livros no Brasil, os editores são brancos, né? As editoras livros infantis, a maior parte é mulher, as editoras são mulheres, né? Mas o mercado editorial em geral é um mercado editorial de homens brancos. Então, eu vou aos eventos da CBL, o Prêmio Jabuti, agora o Prêmio Jabuti está trazendo uma curadoria diversa, né? Um corpo de júri diverso, mas quando eu fui jurada do Prêmio Jabuti, não era. Ainda não era, não tinha essa pegada de trazer essa diversidade. E tudo isso acaba... Quem está lendo o texto, vai ler o texto do seu lugar. Então, eu já participei de júris, de prêmios, que ganhou livro, que na minha leitura era um livro que não tinha que ganhar. Mas na hora que os jurados vão apresentando os olhares deles sobre o livro, eles me mostram uma série de coisas que eu não vi no livro. Mas eu não vi por causa do meu lugar, de onde eu venho. E eu preciso estar aberta também para olhar do outro, para dizer, não, ok, de verdade, realmente, né? Que histórias que a gente, quando você participa de um prêmio, que vai publicar um livro, como é o Prêmio Barco a Vapor, que vai pagar 40 mil reais para a pessoa e depois vai publicar o livro dela, esse livro vai ganhar uma visibilidade e você recebe 3 mil histórias para você ler, que histórias que você quer que sejam contadas? São as mesmas? São as mesmas vozes, são as mesmas narrativas que vão estar ali sempre nesses lugares? Então, quando a gente faz curadoria, também tem um pouco desse olhar, né? Então, às vezes, é um autor independente que manda o livro, já aconteceu isso com o Cris Gouveia, ele estava com um livro que ele tinha conseguido pelo PROAC, e a gente viu o livro dele, é um livro super bacana, vamos fazer, e graças a esse livro ter entrado na Taba, o Cris conseguiu criar a empresa dele, que hoje é uma editora.
a gente conseguiu pagar para ele, e conseguimos pagar à vista. Então, a ideia de pensar na cadeia do livro também, é pensar como é que a gente fortalece isso, para que mais e mais pessoas possam produzir. E não, a minha ideia não é ser o único clube, né, o melhor clube, ou então, o pessoal vive mandando, olha, você viu que saiu um outro clube? Sim, desde que a gente surgiu, nós somos o segundo clube de assinatura. O primeiro foi a Leiturinha, tinha um outro chamado Doce Livro, ou Doce Leitura, que durou pouco tempo, e veio a gente, depois veio o Books, depois veio o Quindim, e aí vieram clubes depois, vem clubes que são muito parecidos, que colaram demais na nossa proposta, e é natural. A Netflix surgiu, depois surgiu a HBO, surgiu Disney, surgiu vários serviços de streaming. É natural nesse processo dentro do mercado, mas quando a gente está nesse lugar de quem vai fazer essa escolha, tem que pensar como essa escolha impacta também o mercado. Então, a gente mandou o livro da companhia nesse mês, não vai mandar no mês seguinte. Mandei dessa editora, já mandei esse autor esse ano, não vou mandar de novo, porque são 48 livros que eu seleciono no ano. É pouco livro. Então, tem que ser diverso, porque se eu penso nesses 48 e tiver 5 do mesmo autor, quer dizer, eu estou beneficiando uma pessoa da cadeia produtiva do livro e não estou atentando para os outros. Então, também tem isso. E vão ter questões, no caso da nossa curadoria, a preço de livro, né? Às vezes, esses dias mesmo, vamos mandar tal livro. Não, vamos, que legal, vamos mandar. A gente entra lá e vê o preço. Fala, não dá para mandar. Vai ser impossível mandar esse livro, porque eu não vou conseguir da editora um desconto que seja viável. Se a editora fizer isso, ela perde toda a margem dela. A editora quebra. Eu não quero que ela quebre. Né? O autor vai ter que abrir mão do direito autoral dele, se eu quiser um desconto muito baixo. Eu não quero que ele... Então, assim, eu não vou conseguir aumentar tanto o preço do meu produto. Então, tem essas negociações também. Quando a gente chega lá, os 48 livros, são 48 livros que a gente selecionou no ano, que a gente achou que são bons, que são diversos, e que foi possível chegar na negociação que a gente queria. Vai ter vários outros livros que são muito bons e que a gente não conseguiu no preço que a gente queria. Ou, às vezes, acontece, por exemplo, a gente mandou um livro do Shaun Tan, que chama Migrantes? Aquele livro dele que tem a capa da viagem, eu esqueci o nome agora, do Shaun Tan, mas eu vou lembrar, um livro grosso, que fala sobre os migrantes. Quando a gente mandou esse livro, ele custa R$82, ele custava na época. Então, pelo preço de capa dele, seria impossível. Que é todo em sépia. Sumiu agora aqui na minha cabeça, mas vai aparecer. Oi? A Chegada, é isso mesmo, A Chegada. Então, é um livro caro. Como é que a gente conseguiu mandar ele? Porque naquele mês a gente conseguiu um desconto com ele, que era bom, mas os outros livros tinham um preço que a média dava para mandar aquele. Então, às vezes, a gente faz isso. A gente vai mandar agora, em março, um livro novo do Roger Mello, que é maravilhoso, assim, um projeto muito bonito, um livro incrível, que tem um preço que está muito acima do que a gente poderia pagar. A gente fez uma negociação com a editora, mas também a gente conseguiu, na composição de preços do outro, chegar numa média que torna viável mandar o livro, porque a gente tem uma média. Se passar, aí a gente começa, não, vamos tirar esse, vamos pensar em outro, e aí a gente vai fazendo trocas. Que quebra-cabeça, hein? É um quebra-cabeça. Não é? A gente só recebe o livro em casa e nem imagina todo esse jogo. Mas incrível, incrível. Eu vou pegar um gancho do que você estava falando, que eu enxergo na sua atuação como curadora, como educadora. Tive a alegria de ter algumas aulas com a Denise na pós, lá no Instituto Vera Cruz. E é muito claro o seu posicionamento, que é um posicionamento ao qual eu me alinho, e o festival está alinhado também, de uma tentativa de desconstrução da hegemonia, da história única, enfim, do processo de colonização, um desejo de democratização de vozes, de vezes. E me marcou muito, assim, o quanto você foi ética, por exemplo, na aula que a gente teve do Monteiro Lobato. Então, nós tivemos aula de Monteiro Lobato com a Denise, e foi uma aula profunda, complexa, e todos e todas compreendemos o quanto ele foi importante para a literatura infantil no Brasil, né? Mas compreendê-lo como alguém que foi muito racista não deixou de ser uma menção, e esse posicionamento aconteceu, e foi muito importante. Eu fiquei muito feliz e muito orgulhosa de você ali como aluna. E eu queria te ouvir um pouco a respeito
do lugar que você ocupa de ter tantos assinantes dos livros e de quais êxitos e frustrações você já viveu se assumindo assim, nesse lugar de contra-hegemonia e de ética e pensando nesse mundo mais democrático. A gente é sempre um embate, né? Porque a nossa perspectiva é de formar esse leitor. E esse leitor não é a criança só, é a família dele também como leitora. Porque muitos pais e mães que compram um serviço de assinatura, eles não necessariamente são leitores, mas eles querem que os filhos sejam. E às vezes esse livro é também uma forma dele ressignificar a história dele como leitor. Mas cada vez mais eu gosto da ideia, e venho falando muito sobre isso, da literatura como janela. A gente vive num mundo de muitos espelhos. As redes sociais e o próprio celular, eles trouxeram uma dinâmica super narcísica para a gente, né? O que mais você vê é a pessoa tirando foto de si nos lugares, né? Ah, estou aqui. A pessoa... Eu viajei com os meus filhos há um tempo atrás e meu filho falava assim, mãe, olha isso, né? Meus filhos não têm celular. Eu falo, mãe, olha só a pessoa fala assim, ah, olha, estou comendo. Ela nem está comendo, mas ela está fazendo vídeo que ela está comendo. Estou dormindo. Eles brincavam, estou morrendo, né? Toda hora eu preciso me mostrar para o outro. Então, é um mundo de muitos espelhos e a gente está precisando muito de janela. Janela é a gente entender que o nosso jeito de viver, a nossa forma de ver o mundo é só uma das formas possíveis. Não é a única, não é a mais certa, não é a melhor, é só um dos jeitos possíveis. E a literatura traz muito essa possibilidade para a gente. Então, quando a gente faz a curadoria, a gente tem sentido alguns cuidados no sentido, por exemplo, a gente tem um trabalho que é com as escolas. As escolas falam, vocês fazem a escolha do livro, mas assim, tomam cuidado, porque assim, as famílias, elas não querem. Tem escola que não quer Ana Maria Machado, não quer mais Ana Maria Machado. Por conta da história... Por conta da história de um livro maçã, dela. Isso, da maçã. Isso. Então a escola não quer mais. Vocês têm Ana Maria Machado? Então troca Ana Maria Machado. Hoje ainda. Sim, até hoje. Cancelaram a Ana Maria Machado. Tem escola, já no ano passado teve escola muita polêmica com os livros do Roald Dahl, que até agora saiu, né, nos jornais que vão mexer na edição dele, do livro dele, trocando a palavra gordo para o pesado. Então, o autor da Matilda. Da Matilda, Lembra? Matilda, Fantástica Fábrica de Chocolates, para mim, dos autores estrangeiros, é o meu autor favorito. Assim, de longe, acho que o que ele faz com o trabalho com a literatura. E um autor que incomoda muito, porque ele sempre expõe a tirania dos adultos sobre as crianças. E as crianças sempre subvertem essa tirania com inteligência, com humor e com maldade, inclusive, também. Porque, né, quando você tem a experiência do poder, elas vão certamente dar o troco, né? E as crianças, é uma catarse no livro. Você fala, yes, né, agora chegou a minha vez. Assim como quando a bruxa do João e Maria é empurrada no forno, né? Ai, gente, quem não assistiu Matilda não achou incrível quando aquela diretora saiu voando pela janela? Claro, total. Eu estava lá jogando aquele tomate nela no corredor, junto com as crianças, né? Mas em um mundo em que cada vez mais os adultos vivem uma experiência narcísica de uma perfeição. Então, quem é mãe, então, tem um checklist, né? Assim, agora, a mamãe sarada, a mãe tem que voltar ao corpo que ela tinha com 18 anos depois que ela tem os filhos, ela tem que estar sempre arrumada, ela leva o filho, ela sabe fazer educação não violenta, educação empática, ela faz introdução alimentar, a criança pega o alimento. É um aparato de uma perfeição que deixa todo mundo extremamente acelerado, e as crianças, por outro lado, os adultos totalmente alheios à experiência do sentir e do contato, da interação com o outro. Então, ele quer proteger o filho dele a qualquer custo desse mundo que é feio, em que as pessoas têm raiva, em que as pessoas têm ciúme, em que elas têm medo. Então, quando chega um livro que expõe o ser humano na sua luz e na sua sombra, geralmente tem um ruído, né? Tem livros que a gente já antecipa. Tem livro que eu vou mandar e eu já falo, nossa, já até sei, vamos esperar que vai vir um monte de gente falar desse livro. E tem livros que a gente não faz a menor ideia de que ele possa gerar algum problema, e ele dá um problema que você fala, meu Deus, é sério, né? Não tinha pensado que isso podia ser um problema, e é um problema. Por exemplo, a gente mandou um livro que chama Bom Dia, Doutor. Cada animal está na sala de espera, esperando para ser atendido por um médico,
e o médico vai tirando lá os problemas dos animais e vai acontecendo uma história paralela na sala de espera. Os animais estão desaparecendo, porque o lobo está comendo os animais na sala de espera. E o último, penúltimo paciente é o lobo, e ele entra e ele come o médico, se veste como médico e ele sai. E aí só tem um animal no consultório que está dormindo, que é uma ovelha, que aí quando o médico fala o próximo que a ovelha vê que é o lobo, ela toma um susto. Esse é um livro que supostamente é para ser engraçado, mas gerou muito problema, que as famílias acharam um absurdo o lobo comer o médico. Né? Então, tem desde esse lugar, do que a criança vai achar, porque... E eu não... assim, eu como curadora acho estranho, mas como mãe eu não acho. E eu até tenho... Eu gosto de dar esse exemplo, porque uma vez teve uma polêmica, eu trabalhei com a Cris num projeto de formação em São Caetano do Sul, teve uma polêmica com o livro do João e Maria. E o pai queria que tirasse o livro e da história, por causa do fato das crianças serem abandonadas na floresta, que era um absurdo, que as crianças iam ficar com medo. E aí eu e a Cris, a gente fez uma super defesa, parecer defendendo essa história. Aí eu viro mãe de 2 crianças, e um dia as crianças pedem para eu ler João e Maria. E a versão que eu tenho em casa não é a madrasta que manda embora, é a mãe que manda. E aí, na hora que eles pediram, eu falei, nossa, eu vou ler esse livro para eles, né? E vou trazer aqui, nesse momento, a possibilidade real que existe de que eu vá abandoná-los, sim. Porque ela existe. Ela existe. É possível que eu abandone meus filhos contra a minha vontade? Com certeza é possível. Pode ser que eu morra antes deles, pode ser que eu tenha alguma circunstância da vida que me afaste deles. Isso é possível. Isso aparece na história. E aí eu fui lendo para eles e lidando com isso durante a leitura, pensando, nossa, o que eles vão falar, né? Como é que vai ser? E enquanto eu lia, eu fui pensando também, eu tive um grande insight sobre a história, porque eu pensei, nossa, é uma história de abandono, mas também é uma história de muita força, porque a Maria podia ter ido embora. A bruxa não prendeu ela, mas ela fica. Então, para mim, uma metáfora, depois eu até escrevi sobre isso, de que quando você tem alguém em quem você confia, você pode atravessar até mesmo as florestas mais escuras. Então, é uma história de uma força muito grande, assim. Você vai ser abandonado na floresta muitas vezes na sua vida, muitas. Mas se você tiver alguém junto em que você confia, você vai fazer essa travessia da floresta. Então, para as famílias, tem muitos desses temas que são estranhos. Então, já aconteceu, a gente mandou ano passado a biografia da Nina Simone. E aí, a Nina Simone, uma cantora norte-americana, muito atuante na questão dos direitos civis, na luta contra o racismo. E começa a história dizendo que ela cantava na igreja, depois ela deixa de cantar na igreja. E aí uma pessoa mandou uma mensagem para a gente dizendo que achava muito ruim a gente mandar um livro de uma pessoa que era da igreja e se afasta da igreja. E que ela ia contra a religião dela, e fez um texto lá. Sempre que chegam essas mensagens, o pessoal manda para mim, né? Denise, para você responder. Aí eu respondo. E aí eu disse para ela... Denise, na Era. Né? Às vezes eu falo, gente, deixa, eu preciso estar inspirada. Às vezes eu olho e falo, não estou acreditando que vou ter que escrever sobre isso. Mas aí eu tenho que fazer o exercício de me colocar no lugar do outro. E aí eu respondi para essa pessoa dizendo, sim, ela era da igreja e ela saiu da igreja. E esse livro não é contra a sua religião. Você tem uma religião, mas existem milhares de outras religiões. E talvez esse livro seja uma oportunidade de você conversar com seu filho, por que você escolheu essa religião? E por que você continua indo na igreja e você não saiu dela? Porque se surgir a pergunta por que a Nina abandonou a igreja, você, no livro, não fala, mas você pode contar por que você continua. Então, esse medo que foi construído em relação à literatura, de que o que está no livro é verdade, eu não posso discordar do autor. O autor, a figura do autor como a pessoa, né, uma grande autoridade sobre o assunto, e ele é só um ser humano compartilhando a experiência dele por meio da ficção. Eu não preciso achar que aquilo é a verdade. Mas quando se trata de literatura infantil, é aí esse lugar onde a gente tem esses embates. E pensando no meu lugar de dona da empresa, em 2020, quando teve a morte do George Floyd, que teve o movimento Black Lives Matter, aquilo foi um gatilho para mim em muitas coisas, porque eu me dei conta, eu já venho discutindo muito comigo a questão do racismo para mim. Né, de mãe de 2 crianças, moro num condomínio que só tem uma pessoa negra, um morador negro.
Todas as outras pessoas que são negras são pessoas que estão trabalhando, servindo o condomínio. A escola que meus filhos estudavam não tinha nenhuma criança negra na escola. Hoje eles estão numa escola, esse é o 3º ano deles numa escola em que não, eles estudam numa escola junto com crianças de 2 favelas de São Paulo. É um projeto que possibilita que as famílias possam colocar as crianças nesse, que a gente chama de inclusão reversa, que para mim é muito importante, porque no lugar onde eu moro, meus filhos não vão ter essa proximidade com o que é o Brasil e sua diversidade, se não for também aí a partir daí. Mas quando a gente pensa, quando eu fui olhar para mim, eu não tinha no meu repertório autora negra de literatura adulta, eu não conhecia quase nada. E aí quando começou esse movimento do Black Lives Matter, eu falei, não, eu vou começar a ler agora. Aí em 2020 eu só li autoria negra. Eu fui Ana Maria Gonçalves, Carolina Maria de Jesus, que eu não tinha lido ainda, Conceição Evaristo, aí fui para Chimamanda, fui para Angela Davis, aí eu fui indo de um para o outro, porque eu falei, eu preciso dessa janela, para poder cada vez mais ter a capacidade de me colocar no lugar da pessoa que passa pela experiência do racismo. Né? Porque é nesse lugar a literatura como janela, para eu olhar para o outro com um interesse em buscar ver o outro como diferente, e o diferente não como um problema. Porque a gente criou nos últimos anos uma cultura de que qualquer pessoa que é diferente está errada. Se eu não entendo a opção sexual da pessoa, ela é um problema. Ela é diferente, tem um problema. Né? Não quero que meu filho seja homossexual, pelo amor de Deus. Se ele tiver, é como se fosse algo que contagia, né? Não, melhor ele nem saber que existe. Sinto muito, seu filho vai saber que existe. Você querendo ou não, ele vai ter contato com as diferentes manifestações da sexualidade. E você não vai ter o menor controle sobre isso. Isso é parte da diversidade humana. Aí quando a gente olha para isso, e se as crianças, então, livros em que os personagens... Porque eu na minha visão, né, criança não tem opção sexual, criança não tem orientação sexual. Esse manifestar do interesse, do desejo pelo outro, vai acontecer na adolescência. Ela pode ali já ser, existe criança trans? Eu não sei se existe criança trans, mas não seria bom a criança ter acesso a um livro em que o personagem se veste de uma roupa de mulher, isso não é um problema? Eu não vejo um problema. Meu filho disse para mim um dia, mãe, as roupas das mulheres são muito mais legais que as dos homens. Eu falei, é? Ele falou, é. Eu falei, por quê? Ele era bem pequeno. Ele falou, elas rodam, elas brilham. Olha as nossas. Aí a gente estava numa loja, ele falou, só tem azul, marrom, verde, preto, branco. Olha aqui, olha só, tem flor, tem cores, e é verdade. Né? Então, se a gente não olhar para a literatura nesse lugar da janela, eu não vou lá na literatura só ver quem eu sou. Eu vou ver quem eu não sou, quem eu poderia ser, quem eu nunca vou ser, quem eu gostaria de ser, mas não posso. Né? É esse o lugar da literatura. E quanto mais experiências diversas eu vou tendo do que é ser humano, tanto maior eu me abro para o encontro com o outro. Porque, no geral, a gente aprendeu, e a escola contribui muito para isso, a, numa conversa, tentar dizer o que a gente acha que o outro gostaria que a gente falasse. Então, ela me faz uma pergunta, e eu falo, bom, acho que ela está querendo que eu diga isso. Eu vou lá e tento responder. Eu tento responder o que a professora quer que eu responda, e não o que eu acho, e não o que eu penso. Então, a gente perde a oportunidade de ser a gente, ser quem eu sou. E aí, quando eu dou aula, eu falo muito disso, né? Fala em primeira pessoa, fala eu, não é assim, gente, as pessoas, não, eu penso, eu acho. Isso é muito importante, isso é muito poderoso. Muita gente é personagem da narrativa do outro. Cadê você nessa história dizendo eu acho, eu penso, eu sinto, eu quero, eu desejo, eu vou, eu errei, eu acredito, eu não acredito. E não teria problema nenhum. Então, a literatura é este lugar. Né? Eu li recentemente um livro de uma escritora trans. Eu nunca tinha lido nada de alguém trans. É o Parque das Irmãs Magníficas, é uma escritora argentina. Foi uma indicação de uma amiga minha. E foi uma experiência incrível. Eu nunca tinha pensado o que é ser... Não estou dizendo que todas as pessoas trans são iguais, tá? Mas assim, ouvir uma história do ponto de vista de uma pessoa trans me fez olhar para essa experiência de uma forma que eu nunca tinha visto. Foi assim, uau, tem esse jeito, existem pessoas que são assim. Olha só isso, que interessante. Eu vou virar trans porque eu li um livro, eu até brinco, seria muito fácil, né, para a gente, se as crianças lessem os livros e fizessem o que está no livro. Era só dar um guia de boas maneiras, né, aprendeu a ler com 7 anos, e entrega o guia e vai para o mundo, né. Não é assim, viver é muito mais complexo, a gente tem muitas respostas,
para várias perguntas, muitas respostas possíveis, e a literatura abre esse espaço. Então, a gente, na curadoria, tem esses enfrentamentos, tem gente que vem de uma maneira muito dura, né, dos e-mails, não é só amor, não, tem gente que é bem bruto, né? Tem gente que vem querendo contribuir, olha, eu não entendi porque vocês escolheram esse livro para uma criança dessa idade, e aí a gente faz a defesa desse livro. A gente sempre agradece a pessoa, porque quando a pessoa traz também, já aconteceu. A gente tinha um livro que a gente mandou, que tinha uma frase que dizia assim, existem dias negros, que era assim, eu esqueci o nome do livro agora, eu já não estou boa de nome de livro, é da Peirópolis. Mas era falando sobre, tem dias felizes, tem dias alegres, dias de não sei o quê, e cada dia, o dia que falava assim, existem dias negros, era a imagem das torres gêmeas, do avião atingindo as torres gêmeas. Era um livro traduzido. E isso passou. A gente mandou o livro, e acho que é um livro para todos os dias. E aí uma pessoa mandou uma mensagem depois, dizendo que tinha ficado muito ofendida com aquela frase, porque podia ter sido, existem dias sombrios, né? Porque associou a palavra negro à imagem justamente de um dia que é um dia sombrio. E eu falei, nossa, né? E me desculpei e falei, olha, e aí a gente mandou um e-mail para os assinantes, né, que receberam aquele livro, dizendo que a gente tinha passado desapercebido, que uma pessoa tinha apontado isso, a gente lamentava, e a gente inclusive propôs à editora, mandou um e-mail dizendo, ó, a gente recebeu isso numa próxima edição. Até essa editora agora recentemente publicou um outro livro que tinha uma questão do Saci, e todos os personagens eram brancos, e quando tinha o Saci, era o único personagem que a menina não queria ser, e ele era o único negro. Então, quando elas mandaram um boneco para a gente do livro, que é o livro antes de estar pronto, aí a gente já apontou e falou, olha, eu acho que isso aqui não é legal, porque o único que ela não quer ser é o negro, então tentem resolvam isso aqui de alguma maneira. Então, a gente vai aprendendo também com essa troca com o outro, né? As pessoas vão trazendo esses olhares, tem coisas que a gente não imaginava que podiam ser um problema e são, e tem coisas que a gente já antecipa, fala, bom, sabemos que isso vai ser um problema, né? A minha sócia, que é mais da parte administrativa, né, de olhar o negócio, ela fala, Denise, a gente pode perder assinantes esse mês? Presta bastante atenção, porque, olha, esse livro, você viu esse livro? E tem coisas que a gente, como a gente mandou um agora sobre que tem um tema de uma temática de bullying, é um livro que é mais pesado, mandamos para as crianças pequenas, e aí foi uma questão, por que para crianças dessa idade? Sim, porque às vezes a criança pequena não sabe que ela está fazendo algo que está prejudicando muito o outro, e a gente precisa conversar sobre isso desde cedo. Mas aí a gente já sabia que ia ter embates e teve. Muita gente reclamou, que falou que o livro era muito sombrio, que tratava de um tema pesado e etc. Mas a gente tenta se cercar e responder. E tem o ônus, a gente perde assinantes também por isso, mas faz parte do processo. E também ganha outros, né? Denise, não dá para acreditar, mas o nosso tempo está se esgotando. Ó, eu vou fazer um combinado com todo mundo antes de fazer a última pergunta. Assim que a Denise terminar de responder a última pergunta, nós vamos descer. A gente tem uma parede instagramável e um chuveiro de livros lindíssimo no andar de baixo. E a biblioteca tem um horário de fechamento que precisa ser respeitado. Então, nós vamos fazer a tietagem lá embaixo, tá bom? Combinado? Pode ser, gente. E aí a gente fecha aqui, desliga, tá? Então, eu vou perguntar para a Denise das experiências leitoras, assim, para ela falar. De no máximo 3, assim, mas dá uma enxugadinha, de livros que ela leu e que fizeram, assim, uma diferença. Lembrando que você já falou, por exemplo, de Torto Arado, na segunda edição, não vale Torto Arado. Mas você viu como o Raul ficou me dobrando e falando do Carteiro Poeta? Foi. Cadê ele? Acho que ele até foi, ele estava por aí. E aí a gente, então, faz uma indicação de um livro, e aí a gente encerra aqui e tira fotos com a Denise no andar de baixo, tá bom? Nossa, quando você fez essa pergunta, acho que para todo mundo, né? Mas como o Raul falou de 3, eu vou falar de 3 também. Sim. Então tá, né? Gente, é todo mundo junto. Pode falar. Pode ir, né? Não, o primeiro é uma coleção de livros chamado As Brumas de Avalon. Eu li esse livro muitas vezes. Eu acho que eu perdi a conta de quantas vezes eu li essa série. As Brumas de Avalon, esse livro, eu tenho uma ligação afetiva com ele, porque uma tia minha assinava o Círculo do Livro, que é um serviço que existiu nos anos 80, muito parecido com o que é
a Taba hoje, chamava Círculo do Livro. As pessoas que recebiam um catálogo e você podia escolher um livro daqueles do catálogo e recebia em casa. Aí tinha Sidney Sheldon, Agatha Christie, minha tia lia muito esses livros. E esse As Brumas de Avalon sempre me chamou a atenção pela capa, mas eu nunca li. E quando eu comecei a fazer terapia muito cedo, né? Eu comecei a fazer terapia com 17 anos. E fui por minha conta mesmo, assim, eu queria fazer e me indicaram e eu fui. Hoje eu sei que não pode ir menor, minha terapeuta me contou recentemente que você não pode ir de menor, mas na época eu fui e podia, né? Estou descobrindo agora que não podia, eu também fui menor. Eu fui sozinha. Tinha 16. E a minha terapeuta me indicou esse livro. E eu li o livro, e depois que eu comecei a ler, né, eu li com 17, eu li durante 10 anos esse livro, todos os anos, no mês de julho, eu li a coleção toda. Eu lia. E é um exemplo, me marcou, porque eram personagens, eu sou de uma família de mulheres, de muitas mulheres, eu sempre trabalhei muito com mulheres, e é uma história, uma saga de mulheres, a saga do Rei Arthur contada do ponto de vista das mulheres, né? Então, e tem uma história interessante, porque cada vez que eu li esse livro, eu me identificava com um personagem, e teve personagens de quem eu tive muita raiva numa determinada fase da vida, e que depois, já mais velha, eu falava, nossa, gente... Sou eu, né? Ou então, olha só, né? Puxa vida, ela fez isso, é claro que só dava para ela fazer tal coisa. Então, o quanto que o livro é o mesmo, mas o leitor nunca é o mesmo, né? A gente vai passando pela obra e vai ressignificando. Então, foi uma obra que me marcou muito como leitora. E que vira e mexe, eu falo, eu vou ler de novo. Aí eu leio de novo, eu reencontro aquela turma, né, nos livros. Um livro de literatura infantil que me marcou bastante, é um livro, e aí eu falei dela aqui, vou falar de novo, a Lídia Bojunga, A Bolsa Amarela, que é um livro muito conhecido, né? Muita gente leu. Mas eu li esse livro, as pessoas falavam, e eu não gostava, até hoje eu não gosto muito do projeto gráfico dos livros, assim. Então era um livro que quando eu era criança ele não me chamava muito a atenção. Eu fui ler depois de adulta. E é um livro, para mim, muito profundo sobre essa tirania do mundo adulto, muitas vezes os adultos são extremamente violentos com as crianças e naturalizam isso. E eu não estou falando da violência do bater, porque essa daí é a mais visível, né? A violência é simbólica, a violência dos atravessamentos dos espaços, dos tempos, dos sentires. E meu filho leu na escola o ano passado esse livro, e aí eu conversei com ele depois, eu falei, o que você achou? Ele estava lendo com o professor, ele falou, eu gostei. E aí eu contei para ele, falei, sabe que eu gosto muito desse livro? Porque ele faz me pensar muito sobre esse lugar de adulto, e que é um lugar que eu também, muitas vezes, assumo, e com o qual eu tento me policiar na relação com os meus filhos, mas desse mundo adulto que atravessa a infância de uma maneira muito violenta, né? Eu acho que ela faz isso, e todos os livros dela, de alguma maneira, vão trazer esse atravessamento. Eu acho o trabalho dela maravilhoso e é uma autora de quem eu gosto muito. E um livro que me marcou bastante, vou falar de outro infantil, Ricardo Azevedo é outro autor que eu gosto muito, que faz um trabalho com a literatura popular brasileira. Tem um livro dele que se chama No Meio da Noite Escura Tem um Pé de Maravilha. Eu acho esse título, só o título já é maravilhoso, né? E é um livro que me marcou porque quando eu comecei a fazer esses projetos de leitura, eu percebi que quando a gente chegava com a tradição oral, com o conto popular, era onde eu pegava as pessoas. Então, enquanto eu estava ali falando da literatura, mas a hora que eu trazia a narrativa de tradição oral e os contos do Ricardo Azevedo desse livro, são contos que vão remeter a histórias que você provavelmente já ouviu em algum lugar e que criam uma conexão, são histórias muito boas para contar em voz alta, algumas eu sei de cor, de tantas vezes que eu já li. E acho que ele é um autor que faz um trabalho muito importante sobre a cultura popular brasileira e que vale a pena ser conhecido. Denise, você sabe o livro do Monstro das Cores, sim. Você sabe que a cor da alegria é o amarelo. Eu queria te dizer que eu estou um sol de muita alegria porque você está aqui. Obrigada, obrigada. Obrigada por ter vindo, ter se deslocado de longe. Só agradeço. Gente, obrigada a vocês. Libras, obrigada, equipe de Libras. Vocês são maravilhosas e maravilhosos. Obrigada, pessoal, alunos, colegas, amigos, pessoas que estão aqui pela primeira vez. Muito obrigada. Boa noite para vocês e eu vou te dar um abraço gigante.
Obrigada pelo que você viu. Muito bom. Nem vi o tempo Eu também, passar. passou voando, né? Passou muito rápido. Ai, olha isso, tá? Tá? É pensar. Você viu, né? Você Muito viu que eu tirei obrigado. o